Boa noite. Boa noite, Dunga. Boa noite, Canção Nova, PHN. Muito bom estar aqui. Esteve conosco recentemente pregando aqui no Rincão do Meu Senhor. Isso. Numa quinta-feira. Muita gente te viu, todo mundo gostou. Foi muito bom. Dia 31 a gente esteve junto. Era muito sua bom. esposa que estava com você, né? Não, minha irmã. Não. Sua irmã? Irmã de sangue, Irmã de irmã sangue? de comunidade, uma das Uau! fundadoras da comunidade comigo também. Que bacana, rapaz. Sabia que era parente próximo. Faz 13 anos trabalhando, Deus já está trazendo um por um, né? Cara, que legal. Nós somos 5 irmãos, 2 já vieram em 13 anos de história, né? Mas foi muito bom, a gente percebeu a radicalidade, né, o espírito do evangelho realmente encarnado, radical, e não tenha medo dessa palavra radicalidade, porque radical significa raiz, né? Quem tem raiz permanece firme. Então foi muito boa aquela quinta-feira, e hoje a oportunidade de você contar um pouquinho mais a sua história aqui para nós, inclusive o Eros Biondini, né, nosso querido deputado estadual por Minas Gerais, meu querido amigo, falou: Dunga, leva esse testemunho para o programa, que realmente é muito bom. Foi uma indicação, inclusive, dele. Manda um abraço para ele lá em Belo Horizonte. Beleza. Nós estamos sempre pregando junto lá no grupo dele. Maravilhoso, toda segunda-feira, dá quase 2.000 pessoas lá. E uma vez por mês a gente está pregando lá com ele. Bem legal. Beleza. Moisés, vamos começar a contar a história. Claro que nós vamos passar por várias etapas, inclusive como é que é a comunidade hoje, o que é que a comunidade faz, tudo bem. Mas vamos começar pela sua história. Você teve envolvimento com drogas. Até que ponto foi isso? Então, a igreja nos ensina que no dia do batismo se imprime a missão da pessoa, né? E até grandes padres do deserto diz que o nosso nome é a nossa missão. Eu acho que o meu pai nem imaginava, porque quando eu nasci muito doente, muitos problemas de saúde, e os médicos acharam que eu não ia vingar. E aí o meu pai, naquele desespero, gostava muito de ler a Bíblia, fez uma promessa de colocar meu nome de Moisés para um dia, se eu viver, eu ter uma missão igual Moisés da Bíblia. E eu acredito que assim... Na hora ali ele já fez essa promessa. Isso. E ele só foi me contar isso 23 anos depois, né? Mas então, assim, eu desde pequeno tenho esse peso da missão de ter que ser Moisés quando crescer. E aí, com 12 anos, eu fiz a primeira comunhão, desapareci da igreja. E eu acredito que esse selo dessa missão já ardia na minha alma. E por causa disso, eu comecei, na época era muito comum na minha cidade, as gangues, né? Dividia-se por região. E aí eu fui parar numa galera dessa, conheci o rock. E aí me tornei um heavy metal, muito doido, cabeludo, camisa só preta, muito sangue, muita caveira, escutava heavy metal pesado. E aí com 12 anos comecei a fumar maconha, me tornei pichador e comecei a viver de noite. E aí essa história durou de 12 até os 16. Foi 4 anos assim de muita história, de muita maluquice, de ver a mão de Deus me preservando em todos os momentos. E aí depois de muito tempo com álcool, com maconha, eu conheci cocaína. E aí se tornou uma situação muito complicada e doía em mim, porque hoje eu vejo que era essa missão que o meu pai me imprimiu em mim, no meu nome, no meu batismo, que era a missão que hoje está se cumprindo. Eu sou uma profecia viva, né? Você sentia, nesse tempo do uso da droga, você no momento de solidão, de silêncio, você chegava a meditar e a perceber que tinha algo para você fazer e que aquilo estava te atrapalhando, ou viveu de maneira inconsequente? Eu pergunto isso, sabe por quê? Porque tem muita gente que hoje usa drogas, que bebe, se prostitui, tem vida louca, mas tem esses momentos de lucidez. Só que nesse momento parece que quer fazer mais barulho para poder passar logo esse momento de lucidez e foge dessa voz que é suave, lá no fundo, né? Dizendo: meu filho, volta, volta, volta. E tem muita gente que tem medo dessa voz. Você, vamos dizer, você conseguia detectar essa voz no meio de tantas vozes? Sim, e eu sofri o tempo todo com isso. Eu já me deparei muitas vezes chorando sozinho, né? Com aquela sensação de me sentir um monstro e dizer: eu não sou isso, eu não sou doidão, eu não sou isso. Né? O que está acontecendo comigo? E talvez já era uma carência, tentando suprir uma carência, mas quantas pessoas na minha história eu conheci que foge dessa voz através do barulho, e quando acaba um efeito, e aí introduz outro produto para correr, e eu não conseguia correr. E a minha tristeza era essa, porque eu queria esquecer disso. Né? Eu imaginei assim: eu quero ser traficante, eu quero ser respeitado, eu quero ser o cara. Então eu tinha vontade de até me tornar uma pessoa ruim, má, de dizer: manda pegar, pode bater, mas eu não tinha, eu nunca fui ruim, né? Olha, a palavra de Deus diz assim, né? Ela é muito clara: antes frio, antes quente, porque daí a minha misericórdia e meu poder age. Se você for frio, a minha misericórdia te abraça. Se você for quente, o meu poder te usa. Mas quando você é morno, você é vomitado, né?
Eu te vomito, diz Deus. Agora, é interessante que quando a gente está nessa condição de morno, a verdade é o seguinte: eu não sou tão bom para ficar no meio dos bons, então os bons me vomitam também. E eu não sou tão ruim para ficar no meio dos ruins, então os ruins também me vomitam. Então eu fico como quem é um errante. A condição do morno, ele não se encaixa em nenhum lugar, ele fica exatamente em cima do muro, né? Então, nessa hora é a hora que a gente não consegue ser, porque a gente não nasceu mal. A gente até gostaria para se autoafirmar, mas você percebia que nem era uma condição, mas você poderia chegar a outra, que é essa condição de quente. Não, duro é isso, porque eu já me deparei com um traficante e dizer assim: a partir de agora você vai ser avião, você vai vender. Mas eu vender? Eu não tenho coragem, né? Eu não sei fazer isso. E não, se você não fizer isso, não vai mais andar, não vai mais pertencer a esse grupo. E foi ficando difícil para mim, porque o meu coração já era de Deus, né? Como é que você conseguia esconder isso da sua família ou não? Não, a minha vantagem nesse sentido, né, que hoje é desvantagem, é que os meus pais são de interior. Então a minha mãe, por exemplo, é analfabeta, não assina nem o nome, o meu pai tinha 4ª série, o pouco que ele lia as histórias da Bíblia. Então assim, o meu pai é daquele estilo assim, que chegou com brinco em casa, eu vou arrancar a orelha com brinco e tudo, porque meu filho usa brinco, né? E aí o que eu fazia? Entrava em casa e tirava o punho no bolso. Ia sair para a rua, punha de novo. E aí eu comecei: mãe, mas essa camisa está bem feia, você só usa preto? Não, é a moda e tal. Então eu consegui driblar numa boa, meus irmãos sempre moraram fora, trabalharam fora. Então eu consegui driblar nesse sentido da inocência, da imaturidade dos meus pais, né? Até deixa um recado aí para os pais aí, que hoje em dia, tem um moleque aí que consegue ficar 1 ano e meio, talvez até fumando maconha, e ninguém descobrir que tá, porque antigamente se tinha o olho vermelho, estava usando maconha. E hoje em dia não, hoje em dia tem colírios, tem tantas coisas e tudo, e a gente consegue disfarçar numa boa, e é preciso observar esses detalhes, né? O que está escutando, com quem está andando, se era quieto demais agora está agitado, se era agitado demais agora só fica na dele, só gosta de ficar trancado, e vai trocando essas questões de sono, de agitação. Então, por causa da imaturidade dos meus pais nesse sentido de serem simples, eu consegui driblar tudo isso numa boa. E agora eu vi a mão de Deus também, porque assim, a dependência química tem o primeiro estágio do usuário para depois se tornar dependente. E aí, se eu me tornasse dependente oficialmente, depois de anos de estrada, a coisa ia ficar feia, porque na condição financeira que eu vivia, eu ia ter que começar a roubar ou traficar para sustentar o vício. Mas até então eu conseguia trabalhar normalmente e viver numa boa, sem chocar com a minha realidade. Então por isso que eu consegui levar numa E boa. muita gente, nesse primeiro estágio, foi muito bem colocado isso aí, né? Quando você é apenas o usuário, não é ainda o dependente. Não tem aquela fissura que você é capaz de matar por causa de R$20. Né? Nessa hora o cara fala assim: eu paro quando eu quero. Eu não sou viciado, eu paro se eu quiser, eu paro. E realmente, nessa hora, se ele quiser, ele para. Tanto é que a gente está incentivando: para. Né? Nessa hora, realmente, se você quiser, você para. Agora, se você não parar, ou seja, se você não quiser, aí você vai passar para o segundo estágio. Aí o seu sangue, velocidade, temperatura, viscosidade, essas coisas vão sendo condicionadas à presença daquela química no seu sangue. Então aí você já não vai depender mais do seu querer. Vai depender de pessoas que estão ao seu lado. Então, realmente, agora, isso que você fala: não, Douglas, eu não sou dependente, se eu quiser eu paro. E você tem razão. Então, por favor, queira, pare. Pare enquanto você consegue parar pela sua própria vontade. Porque senão você vai passar para o segundo estágio. E é uma coisa tão assim, que a gente nem percebe. Quando você percebeu, você já está indo atrás, comprando, pagando o que for preciso. E aí, para sair, meu irmão, é um pouco mais complicado. Então esse programa e esse testemunho é para que você tome a decisão de sair hoje. Tá bom? Muita gente quis te ajudar ou não? Não apareceu ninguém para me ajudar. Nesse período, ninguém? Ninguém. É tanto que a primeira pessoa que tentou me ajudar, me ajudou. Talvez se eu tivesse encontrado o apoio antes, eu tinha conseguido. Então foram 4 anos não aí. sofrer por 4 anos, 4 anos e meio. Eu teria sofrido menos. Quer dizer, ninguém teve a coragem de chegar para aquela criança, vamos dizer assim, de 12, de 13, que era adolescente, 14, 15, 16. Ninguém teve a coragem de dizer: ei, quer uma ajuda? Não, nunca. E aí está aí o papel hoje, né, nosso, até como igreja, como movimento, como comunidade, como, sei lá, renovação carismática, porque às vezes nós temos aquela pessoa que está quase que gritando: por favor, me ajude, e a gente morrendo de medo, e não vai adiantar falar, ele não vai coisar, ele é ignorante, ele é isso. E quantas vezes eu
já tive situação de resolver problema de droga, colocando a pessoa e o pai junto, e tendo uma conversa, e fazer os dois se perdoar e beijar, e o cara nunca mais usou droga. Mas ninguém nunca teve a loucura de botar um usuário de maconha na frente do pai, e fazer o pai dizer, olha, eu errei, me perdoa e tal, te amo.